Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre Jesus? Mais um pouquinho. Em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em primeiro lugar, esse Jesus da Bíblia, ele era e é Filho de Deus. Nesse verso a gente fala que Deus nos amou de tal forma, nosso Deus Pai, Criador, que o amor dele foi tão grande pela humanidade que ele deu seu próprio filho. Por que foi necessário que Jesus viesse? Como um de nós, viesse em carne. Por que foi necessário? Vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Adão e Eva. Deus chama Adão e ele entrega a Eva para Adão e fala: cuide dela. Deus criou todas as coisas, ele entregou nas mãos de Adão e falou: cuida. Então a autoridade, a, a plenitude de tudo que Deus criou, Deus colocou nas mãos do homem, Adão. E o que acontece? Nós vemos lá em Gênesis que, infelizmente, a mulher ela foi tentada pela serpente, Satanás usando uma serpente, e ela caiu. Ela foi enganada por Satanás e ela caiu. Quando nós lemos em Gênesis a respeito disso, nós percebemos que ela foi enganada. Porém, Adão não foi enganado. Ele tomou uma decisão. Ele, com certeza, ele pensou: o que eu vou escolher? Se eu escolher não comer do fruto e desobedecer a Deus, eu vou perder a Eva. Ela devia ser muito bonita, né? Cá entre nós. Mas ele deve ter pensado, talvez: Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é perdoador. E eu não sei o que passou na cabeça de Adão. Mas ele não foi enganado. Ele escolheu pecar, ele escolheu desobedecer a Deus e apoiar a Eva no pecado que ela havia cometido, que era de comer o fruto proibido. Na verdade, essa árvore foi colocada ali justamente porque, se não tivesse nada que de repente provasse os seres humanos, isso não era livre-arbítrio. Concorda comigo? Se tudo fosse lindo, perfeito e santo, lá no Jardim do Éden não tivesse nenhum tipo de tentação ou provação, como que o homem ia escolher? Como que o homem teria o livre-arbítrio? Então, na verdade, a árvore só serviu exatamente, do meu ponto de vista, claro, para essa finalidade, para provar o ser humano. Mas, quando Adão escolhe pecar e come do fruto, a Bíblia diz que o pecado entra no mundo. A gente não vê no momento que a Eva come o fruto a alteração. A Bíblia não fala. Mas quando Adão come, aí sim, tudo muda. O pecado entra, eles já se veem nus. A primeira coisa que eles sentem, pelo menos que dá para perceber ao ler a Bíblia, é vergonha, porque se sentem nus. Então a gente vê que realmente toda a autoridade estava sobre Adão. E por que isso é importante quando a gente fala de Jesus? Por que eu voltei em Gênesis? Porque a gente conhece a história de Jesus Cristo, que ele nasceu de uma virgem e que Maria foi sua mãe, porém não José. Ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Isso é importante, queridos, porque Jesus não trouxe no seu DNA humano, não trouxe em suas células, em seu corpo humano, o pecado de Adão. Nós temos como pai Adão. Eu e você que está me assistindo, temos como pai Adão, mas não Jesus.
O Pai de Jesus é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, isso é muito importante, porque a Bíblia fala que tudo é segundo a sua espécie. Lá em Gênesis mesmo a gente vê, cada vez que Deus construía ou fazia alguma coisa pela sua palavra e pelo seu poder, ele dizia, viu Deus que isso era bom, e tudo era segundo a sua espécie. Então, para que esse pecado original fosse completamente justificado, completamente apagado, era necessário que alguém como eu e você, com o nosso DNA, da nossa espécie, da nossa natureza, porém sem pecado, este tinha que pagar por todos. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus disse ao Pai, eis-me aqui, e o Pai o enviou. Então ele não traz o pecado de Adão, mas ele é segundo a nossa espécie. Isso é muito importante. Eu vou estar falando também de outras características que o Jesus da Bíblia tem. Mas guarde esta, ele veio em carne. Ele nasceu como um de nós. Porém, ele não trouxe o pecado original em suas células, em seu DNA humano. Ele veio 100% homem. Nasceu de uma mulher como havia sido prometido lá no começo, em Gênesis mesmo. Deus promete para Adão e Eva um Salvador, que seria a filha de uma mulher, não de um homem. Você entendeu isso? O poder desse Jesus, 100% Deus, 100% homem. Guarde isso e depois falarei mais características de quem é esse Jesus. Fique com Deus. Um beijo.